Um homem trafegava por uma estrada de terra isolada em meio a uma noite escura e silenciosa, quando de repente se viu diante de algo completamente inexplicável. Está alcanzando. Ahí está. Córrele más rápido, más rápido. Bem no meio da estrada surge uma figura estranha, algo que não parece ser humano. Uma silhueta incandescente, como se fosse feita de puro fogo. O homem, mesmo tomado por um sentimento de inquietação, decide se aproximar. Mas assim que chega perto, aquela figura simplesmente desaparece, como se nunca tivesse estado ali, como se tivesse se dissolvido no ar. Nos comentários do vídeo as opiniões se dividem. Alguns dizem que seria apenas uma pessoa segurando uma tocha. Outros sugerem que talvez fosse um raro fenômeno atmosférico. Mas há também quem acredite que aquilo era algo muito além da nossa compreensão, algo sobrenatural, algo que não deveria estar ali. Um canal identificado como Parafusica Phenomena é comandado por um investigador conhecido por explorar locais abandonados e também assombrados. E dessa vez, ele decidiu investigar uma casa cercada por mistérios e tragédias. Essa casa, segundo relatos, pertenceu a um médico muito conhecido que viveu seus últimos dias ali mesmo, entre aquelas paredes silenciosas. Após sua morte, os herdeiros tentaram morar na casa, mas não permaneceram por muito tempo, e ninguém sabe exatamente o motivo. Um dos herdeiros, no entanto, decidiu ficar. Pouco tempo depois, ele acabou falecendo de forma misteriosa. Desde então, muitos acreditam que a casa é amaldiçoada, e o que ali reside pode ser uma entidade obscura, ou até mesmo o espírito inquieto do antigo proprietário. O investigador, determinado a descobrir a verdade, entrou na casa e logo notou a presença de uma boneca antiga, deixada pela última família que tentou reformar o local. Mas depois disso, as coisas começaram a ficar estranhas. Το ρολόι παραμένει την ίδια ώρα, νομίζω από την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, εδώ στη φωτογραφία πρέπει να είναι ο γιατρός, ο οποίος πέθανε τώρα πριν 1,5 μήνα. Γάμισο βραδιάτικα. Enquanto ele observa uma antiga fotografia, uma porta se move sozinha. O barulho quebra o silêncio da casa e o susto é imediato. Ele corre até o local, mas não encontra nada. Logo depois faz uma oração e permanece sentado. Sua intenção, passar a noite inteira ali. Mas à sua frente, algo ainda mais perturbador acontece. Mais tarde, já deitado em uma cama do local, tentando descansar, a mesma boneca antiga está sentada em uma cadeira, bem próxima a ele. E é então que ela se move sozinha. Diante daquilo, tomado pelo medo e pela raiva, o investigador perde o controle, pega a boneca, joga no chão e chuta com força. Em seguida, sai da casa e ateia fogo na boneca, acreditando que aquilo pudesse ser a fonte da maldição. Só que não para por aí, pelo que parece, ele realmente não estava sozinho naquela casa. É possível ver claramente uma sombra se movendo à direita do vídeo.
O investigador, distraído, não percebe, mas instantes depois resolve caminhar pelos cômodos, e é nesse momento que algo verdadeiramente aterrador acontece. Πάγε μια περίγηση στα άλλα δωμάτια να δούμε τι συμβαίνει. Enquanto ele anda pela casa, outra sombra escura se move, como se estivesse espreitando cada passo dele. Ele não vê, mas sente como se fosse observado por olhos invisíveis. E quando finalmente decide encerrar a investigação, se depara com uma descoberta arrepiante. A boneca, aquela que ele havia queimado lá fora, estava novamente em cima da cama, intacta, como se tivesse voltado das cinzas. Um homem chamado Danny vem passando por situações estranhas e inquietantes dentro de sua própria casa. E o mais assustador é que o sistema de câmeras de segurança sempre acabam registrando alguma coisa, principalmente no quarto do filho dele. Em uma certa noite, Danny estava ali, sentado ao lado do menino, conversando com ele antes da hora de dormir. Mas de forma completamente inesperada, algo estranho aconteceu. So then we're like, come back down here. And then I tell you to come in the room because I'm expecting you to maybe try to help us. At least be there with us while we clean up. You know? Greg? Enquanto eles conversam tranquilamente, um objeto cai sozinho. Danny se vira, olha para trás, mas logo ignora o ocorrido, acreditando que poderia ser apenas uma coincidência. Porém, dias depois, algo ainda mais perturbador foi captado. E dessa vez, simplesmente não foi possível ignorar. Cardo! This just opened by itself. While I was in there. Did you move Mickey Mouse? Close it, please. Nobody's in there, right? Durante a noite, o parceiro de Danny estava no quarto da criança organizando algumas coisas. De repente, uma pequena porta se abre sozinha. O susto é imediato. Ele grita chamando por Danny. E mesmo vasculhando o quarto inteiro, nenhuma explicação lógica foi encontrada, mas a reação de todos ali não deixa dúvidas. Foi um susto real, e o clima dentro da casa começa a mudar. Em um outro dia, o garoto estava claramente aborrecido, falando alto, mas o que aconteceu logo em seguida deixou todos ainda mais preocupados. Don't yell like that. I was putting myself out of the Look frame at me. picking. First of all, don't raise your voice like that. It's inappropriate. And see, now the ghost is very upset. Don't do that. That and there's no ghost in here. Well, I don't know. Enquanto o menino expressa seu descontentamento, um objeto se move sozinho, como se algo invisível estivesse ali e não tivesse gostado da atitude dele. Ao que tudo indica, pequenos eventos sobrenaturais continuam acontecendo dentro dessa casa, e pelo que parece, a família já está acostumada com essas manifestações. Mas é bom ficarem atentos, porque o que começa com um simples movimento pode evoluir para algo muito mais sombrio. Um homem caminhava tranquilamente por uma rua na Escócia, quando passou em frente a um prédio abandonado. Até então, tudo parecia normal, mas de repente, ele começou a ouvir barulhos estranhos vindo do interior do prédio. Intrigado com aquilo, decidiu se aproximar, e assim que chegou mais perto, percebeu que havia algo realmente fora do comum acontecendo. Sem saber o que esperar, ele pegou o celular e começou a gravar. Foi então que algo verdadeiramente bizarro ficou registrado.
It is a ghost. Just the wind. Wait. Must be a ghost. There's the wind. No, it's a ghost. It's a fucking ghost. There's nothing else there. What else could it be? Enquanto ele está parado em frente àquele prédio sombrio, é possível ver com clareza que uma tábua pregada na janela começa a se mover sozinha. Ele foca a câmera naquela direção, até mesmo utiliza o zoom, na tentativa de entender o que está provocando aquilo. Mas não há nada visível, nenhuma pessoa, nenhum animal, nada que pudesse explicar o motivo daquela tábua se mover daquela forma tão estranha. E o mais perturbador é que quando a tábua se abre, revela o interior escuro do prédio e não há absolutamente ninguém lá dentro. Seria aquilo a presença de um espírito tentando se manifestar? Poderia ser o pedido de ajuda de alguém preso naquele local esquecido pelo tempo? Ou será que estamos diante de mais uma encenação cuidadosamente elaborada? Seja qual for a verdade, a atmosfera inquietante desse vídeo é impossível de ignorar. Dmitri e Jean-Baptiste decidiram investigar os mistérios enterrados de uma antiga vila francesa, erguida no distante ano de 1825. O lugar já teve seus dias de glória, mas desde que um evento trágico e obscuro tirou a vida do seu segundo proprietário, Pierre François, a vila mergulhou no abandono e no silêncio. Desde então, sussurros correm entre os moradores da região. Dizem que o local é amaldiçoado, assombrado. Enquanto exploravam os salões decadentes, Dmitri e Jean captaram sons estranhos, como sussurros vindos do passado. Mas foi ao chegar na antiga sala onde Pierre teria encontrado o seu fim que eles testemunharam algo que desafia toda a lógica. Où est la caméra? Um dos investigadores usa um aparelho de detecção e ele detecta algo que não pode ser visto. Logo em seguida, ele pede ao amigo que jogue um pano naquela direção. O amigo arremessa o pano e algo invisível o segura no ar. Por um instante, o pano paira sobre uma forma oculta e então algo se debate, como se estivesse furioso, tentando se livrar daquela cobertura súbita. O que quer que fosse, estava ali presente e não queria ser visto. Aquele dia rendeu aos investigadores um dos registros mais estranhos e assustadores de toda a jornada deles. Se você já deixou seu like, comente a palavra Castor, que você irá ganhar um coração em seu comentário. Agora, se não deixou o like, eu estarei em seus pesadelos essa noite. Uma conta identificada como Gas Daniel compartilhou uma sequência de vídeos perturbadores gravados dentro de um refeitório de uma empresa. Os funcionários já vinham desconfiando que algo não estava certo naquele local, e agora, com essas gravações, muitos passaram a acreditar que o ambiente pode ser realmente assombrado. Como podemos ver, uma embalagem sobre a mesa se move sozinha,
sem qualquer explicação aparente. A reação do homem é imediata e genuína. Ele se dá conta do que viu, se levanta em puro desespero e sai correndo o mais rápido que pode, chegando até mesmo a fechar a porta, como se estivesse tentando se proteger de algo invisível. Uma atitude que, convenhamos, qualquer um de nós teria em uma situação como essa. Em uma outra filmagem, mais uma vez, uma dessas embalagens se move sozinha, mas dessa vez não havia absolutamente ninguém por perto. Esse vídeo foi gravado em 2012 e justamente por conta da sua simplicidade, muitos acreditam que não se trata de uma montagem, mas sim de uma filmagem autêntica, capturando algo realmente sobrenatural. A filmagem que veremos agora foi registrada por um jovem que, após uma queda de energia, começou a escutar ruídos estranhos dentro da sua própria casa. Inicialmente, ele chegou a pensar que poderia ser um invasor, mas conforme os minutos foram passando, ele percebeu que estava lidando com algo muito além da nossa compreensão. E foi então que ele decidiu gravar tudo o que estava acontecendo, e a partir desse momento, as coisas ficaram realmente perturbadoras. See, this is what I get all the time. Do you hear that? The banging? I'm the only person in this flat right now. I don't even know where it's coming from. Right here, I think. It's coming from the cupboard. What the hell is that? Enquanto caminhava pela casa em total escuridão, ele escuta batidas secas e repetidas, vindas diretamente de um armário. Tomado pela tensão, ele decide abrir, mas não encontra absolutamente nada lá dentro. Porém, antes que pudesse relaxar, um chiado intenso começa a preencher o ambiente. Quando se vira, percebe algo ainda mais bizarro. A TV havia ligado sozinha, mesmo após a queda de energia. O clima dentro da casa agora é de puro terror, mas isso era só o começo. Look, what's the room here? Completely empty. Bathroom. That sound definitely came from in here, and there's nothing. Where did that even come from? What is that? Shadow. What is? It's definitely. Oh God, you saw that, right? That looked like a human. There's no one here. Literally no one here. What the heck? That chair has turned around. That's literally turned around on its own. Inquieto com os sons, ele segue até o banheiro. Não encontra nada à primeira vista, mas ao virar as costas, um objeto cai no chão de forma repentina. Ao retornar para a sala, um momento mais assustador é captado. Uma sombra atravessa a imagem, mas naquela sala não havia mais ninguém além dele. Apesar do vídeo levantar suspeitas, principalmente pelas expressões pouco convincentes do rapaz, a sombra que aparece levanta uma dúvida. Seria alguém enrolado em um cobertor? Ou quem sabe uma pessoa usando um moletom?
Ou será que estamos diante de uma manifestação real? Um rapaz que divide o dormitório com um amigo em um campus universitário começou a viver uma rotina de desconforto e medo. Todas as noites, sonhos estranhos invadem o quarto, mas até então ele não sabia de onde vinham. Até que em uma dessas noites silenciosas, ele decidiu fazer algo diferente. Começou a filmar, determinado a descobrir o que estava realmente acontecendo naquele dormitório. Alright guys, it's about 1 o'clock. This has been happening every night. About this time we hear a noise. Not really sure what it is, but it's starting to freak us out. See if we can maybe get it on film. You hear that? What is that? Oh, God, that was a noise. Let me look over here. I don't hear it anymore. James closet. I think it stopped. Oh my God! Durante a gravação, nenhum ruído é captado pela câmera, mas o rapaz insiste. Ele ouve alguma coisa, começa a caminhar pelo quarto, procurando por respostas, enquanto o amigo observa tudo com um ar de ceticismo. Mas então, algo completamente inesperado acontece. Uma pilha de latas, ou o que parecem ser latas, cai sozinha, com um estrondo que preenche o quarto, derrubando outros objetos ao redor. Nesse momento, os dois são tomados por um medo incontrolável e decidem interromper a gravação imediatamente. A conta que publicou o vídeo nunca mais atualizou. Esse permanece sendo o único conteúdo postado. E talvez seja justamente isso que mais alimenta as dúvidas e o mistério em torno desse caso. Pessoal, esses são os vídeos mais recentes do canal. Estão simplesmente arrepiantes e vale a pena conferir. Se tiver coragem, deixe o seu like, inscreva-se para mais vídeos de tirar o sono.